Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. Nós seguimos na nossa jornada pelo livro de Romanos, a carta magna do apóstolo Paulo, tratado de teologia, que nos ensina tanto, irmãos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, versos de 1 a 11. Para a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Romanos 5, verso 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, como, Pai, expressar a nossa gratidão, como expressar, Deus, aquilo que passa pelos nossos corações, Senhor, ao ler as suas palavras, Pai. Como, Deus, entender, Deus, esse Deus que nos amou e provou seu amor por nós, sendo nós ainda inimigos da cruz de Cristo. Oh, Deus, nós não conseguimos entender, Deus, mas nós aceitamos, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, naquilo que o Senhor fez, Pai. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é bom e tudo que o Senhor fez é perfeito, é agradável, Senhor. Nós te rendemos, Senhor, o louvor nessa noite que só a Ti é devido, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e ainda pelo que o Senhor fará, Pai. Oh Deus, fica conosco, Pai, aqui essa noite. Opera, Deus, um milagre do entendimento, Pai, nos ouvidos daqueles irmãos que estão nos ouvindo, Pai, aqui nas suas casas, naqueles que ainda vão nos ouvir quando essa mensagem for reproduzida, Pai. Oh Deus, que as minhas palavras, Senhor, não sejam minhas palavras, mas saiam apenas dos meus lábios como um canal, Pai, daquilo que a Tua própria voz quer falar ao Teu povo nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, começando mais um capítulo e fazendo mais uma vez uma retrospectiva, né, do que nós vimos até então. No capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo, ele traz a tese da carta de Romanos. E tudo vai girar em torno de Romanos 1, 16 e 17. Vocês lembram? Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, também do gentil, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Depois de estabelecer a tese da carta, Paulo vai mostrar até o capítulo 3, verso 20, né? Então, durante bastante tempo, ele vai mostrar por que a justificação é algo necessário e é uma realidade. Apenas no final do capítulo 3, nos versículos 21 a 31, é que Paulo vai nos dizer como é que nós obtemos a justificação, como é que nós somos justificados. E nós aprendemos que nós fomos justificados mediante a fé. Fomos justificados mediante a fé. Esse foi o meio. E no capítulo 4, o capítulo anterior, que nós vimos nos 2 últimos domingos,
nós vimos que a justificação pela fé é o padrão da Escritura, mesmo no Antigo Testamento, que Abraão foi justificado pela fé e Davi também é justificado pela fé, e todo aquele que foi justificado no Antigo Testamento foi justificado da mesma maneira que nós somos hoje, pela fé. Hoje, então, irmãos, nós vamos iniciar uma nova sessão de Romanos, ainda falando sobre a justificação, porque é sobre isso o livro de Romanos, mas agora nós vamos ver os efeitos da justificação, os frutos da justificação, o que é que a justificação produz. É isso que nós vamos trabalhar até o capítulo 8. Então, do capítulo 5, que nós estamos começando hoje, até o capítulo 8, que talvez, se Deus quiser, a gente acabe até o final do ano, nós vamos ver sobre os frutos da justificação. E o primeiro fruto que nós começamos a ver hoje é justamente a paz com Deus. Só que antes, irmãos, eu queria deixar bem claro e bem cimentado na nossa mente, bem firme mesmo, o nosso conceito de justificação. Porque às vezes a gente está falando aqui justificação, e talvez ainda não caiu a ficha para você, né? Então a gente fala até cair, para os que estão nos ouvindo hoje pela primeira vez também, falando desse assunto, que a justificação traz frutos. O que é, então, essa tal de justificação? Como o nome mesmo já diz, né, irmãos? Justificação tem a ver com justiça. E é o fato de Deus nos imputar a justiça de Cristo. Nós vimos o significado da palavra imputação, lá quando a gente viu o capítulo 4, né? E nós vimos que é Deus atribuir uma característica que normalmente não é a nossa característica. Nós não somos justos diante de Deus, mas Deus, ele atribui essa característica de Cristo em nós. Que característica é essa? A justificação. Nós vimos também já no capítulo 4 que Deus, uma consequência da justificação é o perdão e nós sermos aceitos diante de Deus. Hoje, então, nós vamos continuar, ou melhor dizendo, começar a ver os frutos, palpáveis da justificação. E como eu falei, o primeiro deles está aí no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja, irmãos, agora Paulo, que antes vinha tratando uma forma de argumento onde ele imaginava um interlocutor, que estava discutindo com ele, agora ele já está falando diretamente para um público que ele acredita que é justificado. Ele já está falando com um público que ele se dirige, considerando ele mesmo nesse público, porque ele usa a primeira pessoa do plural, nós, que ele e os irmãos romanos para os quais ele estava escrevendo foram justificados pela fé. Paulo está resumindo tudo, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 4, nessa simples afirmação. Justificados, pois, mediante a fé. Vocês entenderam o que a gente falou? Paulo está falando para os seus ouvintes. Agora que vocês entenderam que nós fomos justificados e que isso se deu pela fé, vamos falar então agora o que é que a gente tem. Vamos partir desse ponto, À luz desse fato de que os irmãos foram justificados pela fé, Paulo vai falar que eles têm paz com Deus. E por que é que a gente precisa ter paz com Deus? Que paz é essa? O que é que Paulo está falando, irmãos? Quando a gente fala de paz, qual é o antônimo de paz? Qual é que a gente lembra imediatamente o contrário de paz? A gente lembra da palavra guerra, A necessidade de paz com Deus se dá porque o homem pecador, o homem sem Deus, o homem longe de Deus, está em constante guerra contra Deus. E quando eu falar aqui o homem, irmãos, entenda, quando eu falar nós, eu vou me referir a nós enquanto seres humanos, enquanto humanidade, tá? Não estou falando de nós enquanto novas criaturas, enquanto povo de Deus, mas nós, enquanto seres humanos, longe de Deus, estávamos em guerra com Ele. E a guerra, irmãos, normalmente acontece por um fato muito simples. Duas pessoas diferentes acreditam e se acham no direito de determinar que são soberanos sobre alguma coisa. E para a gente facilitar aqui a nossa metáfora, o nosso exemplo, vamos imaginar um território, vamos imaginar uma guerra territorial. Duas pessoas, duas nações
2 reis, 2 imperadores, 2 soberanos de nações diferentes, dizem que a posse daquela terra é dele. Algo que acontece mesmo no dia a dia, né? Várias regiões lá de Israel são questionadas, né? Tanto pelos irmãos israelenses mesmo, e tanto pelos irmãos da Jordânia, né? Existe esse conflito ali entre eles. Porque cada um diz que aquela terra é deles. Isso gera um conflito, isso gera guerra. O que é que acontece, irmãos, com o ser humano? O ser humano, ele coloca, então, ele desenha um muro ao redor dele, pelo menos, né, no mínimo, ele desenha esse muro e diz bem assim: essa é a minha vida, nela mando eu, e eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E pronto, é isso que o ser humano faz longe de Deus. É isso que o ser humano, é por isso que o ser humano está em guerra com Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, soberano, e que diz que é criador dos céus e da terra, que reina sobre tudo o que existe. Ele reina sobre aquilo que está nos céus dos céus, aquilo que está no mais profundo dos mares, sobre toda e qualquer coisa da criação, irmãos. Não existe nada, não existe uma palhinha, não existe um átomo do universo sobre o qual o nosso Deus não reine. E átomo ainda está grande, né? Não existe nenhum quark, não existe nenhuma partícula, por menor que seja, que Deus não reine sobre ela. E aí o homem diz que ele é o Senhor da sua própria vida. O que é que isso gera? Isso gera guerra, isso gera conflito, isso gera o homem querendo ser soberano sobre algo que ele não pode ser soberano, porque Deus já é o soberano. E você acha que quem é que vai ganhar essa guerra, né? Você acha que Deus contra o ser humano, quem é que ganha essa guerra? É claro que Deus ganha essa guerra, né? E agora Paulo ele está falando que porque nós fomos justificados por Cristo, nós agora temos paz com Deus. Agora a guerra acabou. Agora Cristo, ele foi como se tivesse levantado a bandeira da paz. Vamos ver sobre esse Cristo, sobre esse Jesus e sobre o que é que os profetas prometeram acerca dele lá em Isaías, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 9, um texto bastante conhecido nosso, e veja o que é que o profeta Isaías falava a respeito da guerra e a respeito daquele que viria solucionar esse problema. Isaías 9, a partir do verso 1, Isaías fala que para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê, irmãos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz, irmãos, que veio a essa terra, que veio lançar luz sobre essa terra que estava em escuridão. Ele veio para trazer paz do homem com Deus. Ele veio justificar esse homem e, através da justificação, quebrar essa barreira e promover essa paz no meio daquela guerra que o homem estava com o seu Deus. É esse Deus, irmãos, esse Jesus, que é mediante ele, o final do versículo 1 vai dizer que é por meio dele, por meio do nosso Senhor, que nós temos essa paz. E eu queria que você também lembrasse uma diferença, né? Vamos diferenciar aqui, irmãos, a paz com Deus da paz de Deus. A paz com Deus, ela é uma paz objetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Ela independe de você se sentir em paz. Veja, a paz de Deus, ela é a paz
que ele nos dá, ele dá ao nosso coração. Como diz a música, é a paz que só tem quem já conhece a Jesus, né? Aleluia, amém. E é uma paz que nos garante tranquilidade no nosso espírito em meio a situações caóticas ao nosso redor. Essa é a paz de Deus, ela é uma paz subjetiva. A paz com Deus, ela é uma paz objetiva. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Irmãos, você não precisa se sentir em paz, você não precisa sentir nada. É algo que ele fez e pronto, é objetivo. Ele diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. É algo que depende do que ele fez, do que o príncipe da paz fez. E o texto do lado de Isaías 9 fala que, inclusive, é o zelo do Senhor dos Exércitos que vai garantir a vitória do príncipe da paz. E ele fez isso, irmãos, quando ele entrou, quando ele rasgou o véu, né, como o irmão Wellington falou aqui na abertura, na introdução. Essa paz com Deus, irmãos, ela gera a paz de Deus, né? É uma consequência natural da paz com Deus. Mas entenda que a justificação promove uma paz que é objetiva. E ela se dá por meio do nosso Senhor Jesus, que nós lemos que é o príncipe da paz, é aquele que inaugura a paz do reino de Deus. E ela nos diz também que nós temos uma segunda coisa, irmãos. Essa paz, essa justificação, esse armistício, esse momento aí onde a bandeira branca foi levantada, também produz outra coisa. Versículo 2, acompanhe. Dando continuidade à ideia de que foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 2 fala, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça. Além da paz com Deus, nós obtivemos também acesso pela fé a essa graça. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas é possível você entrar em uma guerra e sair de uma guerra, um rei, né, pensando no soberano, sem que você mesmo compareça, né? Você pode enviar um emissário, você pode enviar um embaixador, você pode enviar alguém que vai negociar a paz, que você vai, através dessa pessoa, ir lá no território do seu antes-inimigo e dizer bem assim, não, nós vamos assinar aqui, vamos fazer um compromisso e tal. Isso acontece. Só que veja, a paz que Cristo ele nos dá com Deus é uma paz que faz também algo diferente. Ela também, além disso, não apenas paz, nós temos acesso pela fé a essa graça. Irmãos, isso significa que a paz que nós temos com Deus não é a simples paz de um servo, de um vassalo tem com o seu suzerano. É uma paz, irmãos, que nos possibilita um relacionamento com este, com o qual nós tivemos paz. É um acesso que nós temos a esse, que é um acesso, irmãos, nós vimos até de manhã, né, no livro de Esté, lá no capítulo 4, que era um acesso que nem a própria esposa do rei Assuero tinha diante do seu esposo. Veja, diante de um rei humano, a rainha Esté não tinha nem acesso ao seu esposo, a menos que ele convocasse, a menos que ele a convidasse na sua presença. Mas nós, irmãos, por meio do Senhor Jesus Cristo, obtivemos acesso a essa graça. Vamos ler Hebreus 4,16. O autor aos Hebreus, ele nos incentiva, inclusive, a ter ousadia, né? Ele fala assim no capítulo 4, verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Veja, o autor aos Hebreus nos convida a aproximarmos do trono da graça com confiança. Isso só é possível, irmãos, porque o príncipe da paz, porque o nosso justificador nos deu paz com Deus e nos deu acesso pela fé a essa graça de poder nos relacionar intimamente com o nosso Pai. Irmãos, é algo muito incrível. É algo que não existe, como eu falei, nem entre os reis da nação. É algo que não existiu na história entre um rei humano. Agora imagine a graça
de um servo finito, de um servo humano se relacionar com o seu Deus soberano e infinito. Dá para entender isso? Dá para imaginar o privilégio que Cristo nos garantiu? Imaginar que foi pela sua carne. Isaías 53, 4 e 5 fala que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, custou para Cristo. Não foi algo simplesmente que ele estralou o dedo como Thanos fez para destruir metade do universo. Não, é algo que ele precisou enfrentar na sua carne. Ele precisou enfrentar no seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz. Ele teve que ser moído para garantir essa paz, moído para garantir que nós tivéssemos livre acesso a ele. E o que é que a gente faz com isso? A gente não vem para a igreja no domingo porque está cansado do sábado, das programações do sábado. A gente não vem para a igreja no domingo porque tem um aniversário do amiguinho do nosso filho para ir. A gente não vem na igreja domingo por isso e por aquilo outro. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia. Nós ignoramos esse privilégio que nós temos de ter acesso a ele, irmãos. Nós ignoramos, muitas vezes, nós pecamos por omissão. Por não entrarmos, por não, muitas vezes, querer intermediários, pedir que o pastor ore por um problema, pedir para os presbíteros orarem. E não tem problema que eles orem, irmãos, mas você precisa entender que você tem livre acesso. Você tem livre acesso e o preço que foi pago por esse livre acesso foi um preço muito alto para que a gente não use. Foi muito alto, irmãos, muito alto mesmo. E eu convido a você a refletir sobre isso. E foi algo, irmãos, no qual o versículo 2 continua dizendo que nesse acesso, nessa graça, nós estamos firmes. Firmes, não é algo mais ou menos. Não é algo que ele, às vezes, pode estar disposto a lhe atender, às vezes não. Às vezes ele vai estar ocupado e você vai precisar acordar de madrugada para orar para ele, que a fila é menor. Não, irmãos, não depende... nós não temos um rei caprichoso, nós temos um rei amoroso, um rei justo, um rei misericordioso, e essa graça, esse acesso que nós temos é algo firme, não é algo que vacila. Tanto é, irmãos, que nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. E é a terceira coisa também, que a paz com Deus, ela nos promove, né? Ela promove paz, ela promove acesso e ela promove alegria da esperança. O final do versículo 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E eu queria pedir licença para a gente ler também, irmãos, aqui a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ela dá uma ideia do que seria esse gloriar, né? Não é um verbo que nós acostumamos, nós usamos muito, né? E na NTLH, o tradutor ele vai dizer: e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, né? No lugar de gloriamos, ele traz alegramos. E é essa ideia de gloriar na esperança da glória de Deus, irmãos. É nós termos alegria na esperança de participar. Isso também é um pouco curioso, né? Porque não é a forma normal que nós estamos acostumados com a palavra esperança. Quando a gente diz que tem esperança de dias melhores, quando a gente diz que tem esperança das coisas melhorarem, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que a gente tem certeza? Não, se a gente tivesse certeza, a gente dizia: eu tenho certeza que dias melhores virão, eu tenho certeza que essa situação vai melhorar. Quando a gente diz que espera que alguma coisa melhore, nós estamos apontando o nosso desejo, mas nós estamos também, de certa forma, anunciando uma certa insegurança nisso, né? Mas veja, nós podemos nos gloriar na esperança de participar da glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é garantido. Sabe por que isso é garantido? Que um dia você vai desfrutar de uma comunhão plena com Deus. Porque Deus, ele não descarta o vaso que ele começou a moldar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Deus, ele não deixa, ele não é como nós, irmãos.
Deus ele não deixa nada inacabado. Deus ele não começa uma obra das nossas vidas e depois descarta. Ele não age em nós por conta daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sempre, irmãos, sempre é Deus que toma o primeiro passo. Isso foi lá no Éden. Isso é desde sempre. Ele tomou o primeiro passo. Deus ele não morreu por nós quando nós éramos amigos. O texto vai continuar dizendo, ele morreu quando nós éramos ímpios, inimigos da cruz de Cristo. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E isso é algo certo. Isso é uma esperança segura de que há certeza de cumprimento. Nós já podemos experimentar, irmãos, um pouco dessa comunhão com Ele aqui. Mas é algo que ainda não é perfeito, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado, ele é esse entrave, né, que impossibilita que a gente tenha uma comunhão plena com Ele, né? É algo que só vai acontecer quando nós tivermos corpos glorificados. Aí sim nós podemos experimentar perfeitamente disso. Mas hoje, irmãos, nós já experimentamos isso. Nós já contemplamos isso, mesmo que parcialmente. E podemos nos alegrar na esperança certa de que nós vamos experimentar da presença gloriosa de Deus de forma perfeita um dia. E o interessante é que Paulo, irmãos, ele não é alguém iludido, né? Nos dias de hoje, às vezes as pessoas gostam de se iludir, né? São um pouco iludidas. Paulo, ele não é alguém iludido. No versículo 3, ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, ele não fecha os olhos para essa vida terrena também. Paulo não é alguém que está tão etéreo, né? Ele está em um patamar assim tão alto que ele fala das coisas espirituais lá em cima e esquece das tribulações que nós estamos sujeitos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Não. Paulo não é um negacionista. Ele não nega as tribulações, ele não nega os problemas, mas ele é capaz de se alegrar, de gloriar nas tribulações. E também não é porque Paulo é masoquista, irmãos. Não é porque Paulo ele gosta de sofrer. Não, é porque Paulo entende que a tribulação não tem um fim em si mesmo. Irmãos, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas adversidades não têm um fim em si mesmas. Pelo contrário, Paulo vai dizer que a tribulação produz perseverança. A tribulação, ela produz perseverança, ela nos ensina sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Ela faz com que nós olhemos para as nossas vidas e vejamos que nós não conseguimos sozinhos, que nós precisamos do Senhor. E Paulo fala, irmãos, ele fala, olha, eu poderia me gloriar de muitas coisas. Eu poderia me gloriar de ser judeu, de ter sido circuncidado no 8º dia, de ser da tribo de Benjamim, de ser fariseu, de ser isso, de ser aquilo outro. Mas sabe no que é que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar nos açoites que eu recebi. Eu vou me gloriar nos naufrágios que eu sofri. Eu vou me gloriar em todas as minhas tribulações. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu dependo de Deus, irmãos. Paulo, ele vai se gloriar nas tribulações, porque ele entende que as tribulações, elas mostram quem Paulo é. E ele consegue olhar para Deus. E olhar para Deus, ele percebe que ele é forte, porque ele vai passar por tudo isso com o Senhor. Ele sabe que a tribulação produz perseverança. Ele sabe que Deus sempre está pronto a socorrer aquele que busca socorro do alto. Paulo, ele sabe que essa perseverança, ela também vai produzir experiência. Ela vai produzir um caráter aprovado, em outras versões. Isso nos lembra de Davi. Quando Davi vai participar do desafio contra Golias, ali no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, ele é capaz de enfrentar Golias, e ele não faz isso na sua própria força, mas ele faz isso em nome do Senhor dos Exércitos, porque Davi tinha experiência. Ele tinha experiência tanto com o urso e quanto com um leão quando foi atacar as ovelhas. Davi sabe que o mesmo Deus que o livrou naquela sua tribulação com o leão e com o urso é o mesmo Deus que iria livrar ele no desafio de Golias.
Por isso Davi, ele foi capaz de enfrentar, porque a perseverança que a tribulação gerou nele produziu experiência. É por isso, irmãos, que a gente sai de cada tribulação mais forte. A gente sai resiliente. Não é porque nós melhoramos, entre aspas, por nós mesmos, mas porque nós, mais uma vez, fomos lembrados de quem nós temos, que nós temos um Deus Todo-Poderoso nos céus. E, portanto, a perseverança produz experiência. E veja, a experiência volta lá para aquilo que a gente estava falando no versículo 2, produz esperança. E a experiência produz esperança. E Paulo vai continuar falando de esperança, irmãos, no versículo 5, no versículo seguinte. Ele vai dizer que, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como nós somos pessoas que sofrem por causa de decepção. Como nós somos rápidos, em depositar a nossa esperança no nosso amigo, no nosso cônjuge, no nosso irmão da igreja. Como é triste, quando um irmão da igreja nos decepciona. Às vezes, como a gente fica triste, de esperar algo de alguém que é da nossa fé, da nossa família, e essa pessoa nos decepciona. Mas, irmãos, ele vai lhe decepcionar porque ele é falho, ele é pecador também, ele ainda está em um processo de santificação. Mas a gente pode colocar nossa esperança em quem nunca vai nos decepcionar, irmãos. Sabe, se as pessoas entendessem Romanos 5:5, não iam sair da igreja por causa de decepções com seres humanos. Se a esperança das pessoas, quando chegassem na igreja, fossem o Senhor, elas nunca seriam decepcionadas, nunca. Porque essa esperança, irmãos, ela é algo certo, como a gente já viu. É algo que está firmemente alicerçado. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em Hebreus, agora no capítulo 10, Hebreus 10, verso 19. Veja o que é que o autor aos Hebreus vai nos falar também. 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a nossa esperança nunca nos deixará decepcionados, porque quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, e eu quero que você observe aqui nos capítulos 5 e nos versículos 6, irmãos, que você simplesmente não foi salvo pelo que Cristo fez na cruz. Você foi salvo porque o Pai o elegeu, porque o Filho operou o amor de Deus, e porque o Espírito Santo aplicou isso nos corações. Veja aí o versículo 5, a origem de tudo isso. A origem de tudo isso, irmãos, está no amor de Deus. Porque o amor de Deus, a origem, Deus Pai, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o canal que nos foi dado. E no versículo 6, porque Cristo, a prova desse amor, nos amou quando éramos fracos e morreu a seu tempo pelos ímpios. Então veja, o amor do Pai, o Espírito Santo sendo o canal por onde esse amor é derramado e Cristo sendo a prova do amor. Irmãos, a Trindade testifica de que você pode confiar nele. Você pode estar certo que o sacrifício dele é eficaz. Você pode estar certo que você tem paz com Deus. Você pode estar certo que o acesso à presença dele está garantido. E você pode esperar com convicção que você um dia vai experimentar plenamente da glória eterna. Irmãos, é a Trindade. Toda a Trindade coopera
para que nós tenhamos essa certeza, para que o nosso coração se encha de alegria e de regozijo na presença do Senhor. É a integração de todo o ministério de cada uma das pessoas da Trindade. Agora veja, irmãos, Cristo nos amou quando nós ainda éramos fracos. E não somente isso, ele vai usar 4 expressões para o ser humano aqui até o versículo 10. Ele vai nos chamar de fracos, de ímpios, de pecadores e de inimigos. Ele vai deixar bem claro, irmãos, o tamanho desse amor. Porque veja, quando a gente dá algo para alguém, quanto menos essa pessoa merece e quanto maior for o valor do presente, mais o amor daquele que está dando aquele presente é demonstrado, né? Quanto menos a pessoa merecia e quanto maior for o valor daquele presente, mais você está demonstrando a prova desse amor. Cristo prova o seu amor morrendo por quem não merecia nada. Nada. Quem era mal, fraco, ímpio, pecador, inimigo, miserável. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E quando ele fala essa expressão, irmãos, a seu tempo, né? É interessante que ele não está falando de um tempo cronológico, ele não está falando de cronos, mas ele está falando de um tempo perfeito, está falando do time perfeito, que Jesus morreu exatamente quando só ele poderia nos ajudar. Sofia riu quando eu falei de Thanos, mas eu vou citar Vingadores de novo, Sofia. Mas sabe aquele momento que está tudo acabando ali na batalha do filme, né? No segundo filme, né? Que eu estou falando. E quando todo mundo achou que ia morrer, Capitão América não tinha escudo, e estava tudo acabado, e de repente, o Doutor Estranho entra, né? E traz todo mundo. Aquele momento quando ninguém acreditava que ia ter jeito, e aí os heróis salvaram tudo. Irmãos, Jesus foi aquele que nenhum herói do universo, né, nem da ficção, nem de lugar nenhum, ele chegou nesse momento, sabe? Quando tudo parecia perdido, quando não tinha outra esperança para a humanidade, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e esse governo que está sobre os teus ombros garantiu a nossa paz, e paz sem fim, irmãos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor morrendo quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, é algo que não dá para a gente, sabe? Humanamente falando, nós não somos capazes de entender esse amor porque nós não somos capazes de amar dessa maneira. É um amor exclusivo de Cristo. É só Ele, só Deus Pai, Deus Filho, só a Trindade para fazer isso. Irmãos, essa morte sem paralelo, e ela nos aponta para a maravilha da graça perdoadora. Quanto mais custa o presente, como eu falei, maior é demonstrado o amor do Pai. E Ele quer que fique muito claro, irmãos, para eu e para você nessa noite, que isso é algo que tem consequências eternas, que não é algo que aconteceu hoje e que você pode perder isso se quando sair daqui alguém fechar você no trânsito e você sair do carro e começar a chutar o carro da outra pessoa, né? Espero que não aconteça isso, mas mesmo se isso iria acontecer, não é isso que vai fazer com que você perca aquilo que Deus comprou para você, aquilo que Deus garantiu para você. Veja o versículo 9 e o versículo 10, irmãos. Veja o argumento de Paulo aqui nos versículos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. E perceba o argumento. Paulo está dizendo, se Deus morreu por você, quando você era pecador, quanto mais agora que ele reconciliou você com Cristo. Quer dizer, Deus ele morreu para você quando você não valia nada, aí agora que você vale alguma coisa, não por você mesmo, mas pelo preço que ele pagou por você, aí agora ele vai abandonar. Se Deus morreu por você, se ele fez o que ele fez para te justificar, imagine agora que você está justificado. Será que ele não vai fazer com que isso dure até o fim? Aí o versículo 10 ele não deixa dúvidas. Mais uma vez ele fala, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, muito mais, já estando reconciliado, seremos salvos pela ira.
Vocês entenderam, irmãos? Se Jesus fez o que fez quando nós éramos inimigos e pecadores, o que é que ele não pode fazer por você até hoje? Vamos avançar um pouquinho só o livro de Romanos, lá no capítulo 8. No capítulo 8, versículo 31, ele vai dizer, né, depois, concluindo todo esse argumento que eu falei, que começa no capítulo 5, Paulo vai dizer: o que é que eu posso mais dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais uma vez, o mesmo argumento que nós lemos nos versículos 9 e 10, ele vai falar no 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o próprio filho, irmãos, será que Deus não nos dará graciosamente todas as coisas? Irmãos, nós precisamos abandonar o nosso orgulho, a nossa soberba, de achar que a gente é alguma coisa, sabe? De achar que o nosso pecado, mesmo quando você acha que Deus, ele fez o que fez, ele pode mudar a vida de todo mundo, menos a sua. Irmãos, isso é soberba. Quer dizer que o seu coração, você é mais duro do que aquilo que Cristo fez? Se ele não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará graciosamente todas as coisas, irmãos? Como? E ele conclui então no versículo 11, e não apenas isso, mais uma vez, né? Parece que Paulo, ele está aqui falando coisas maravilhosas, e não apenas isso, e ainda tem mais coisa para falar. O último versículo aí de Romanos 5. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: olhem, é muito bom o que Cristo fez. É muito bom nos alegrar pela paz com Deus. É muito bom nos alegrar pelo acesso que nós temos com Deus. É muito bom imaginar como vai ser com o céu. Mas ele fala, mas não esqueçam uma coisa: se alegre pela pessoa que fez tudo isso. Sabe? A gente, irmãos, não deve servir a Deus por aquilo que Deus nos deu, mas nós devemos nos gloriar em Deus por meio de quem nós recebemos todas as coisas. Nós devemos nos alegrar em Deus, porque Ele nos mandou Jesus para garantir tudo isso. O que Paulo está querendo dizer, olhe, se glorie, se alegre pelos presentes que Deus lhe deu, mas se lembre de quem Deus deu. Se lembre do Deus que deu esse presente, do Filho que veio provar esse amor de Deus. Também nos gloriamos em Deus por meio do Senhor Jesus, mediante o qual nós recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós fomos reconciliados por Deus. E às vezes, quando chegam os problemas, quando chegam as tribulações, aqueles que são autojustificadores vão mostrar de que eles vivem pelos seus próprios princípios, quando eles acharem que eles estão passando pelos seus problemas, que estão passando, porque eles não foram tão bons quanto eles deveriam ser. Eles vão mostrar que eles não entenderam nada. Quando o crente, quando aquele que está passando pelo problema, pela aflição, pela dor, ele é inseguro nesse momento, ele vai mostrar, irmãos, que nós não entendemos direito ainda a justificação, que nós não entendemos direito que não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que faz com que Deus nos ame. Irmãos, Ele nos ama. E ponto final. É esse o ponto. Fomos justificados por Deus mediante a fé. E nós temos paz com Deus. Eu queria falar para você que talvez tem dúvidas quanto a isso ainda. Você que talvez duvide ainda dessa justificação. Ore a Deus, fale a Ele que você percebe o quanto você é pecador. Fale a Ele que você não tem mérito nenhum. Fale a Ele que mesmo se Ele quisesse manter as portas fechadas para você durante toda a vida, Ele seria justo. Ele estaria no direito de fazer isso. Mas, irmãos, a Bíblia nos garante uma coisa, que aquele que vem até Ele, de maneira alguma, Ele o lançará fora. Se você ainda tem essa dúvida, irmãos, se o Espírito Santo
operou no seu coração, se você entendeu que você é um pecador, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Se entregue a esse Jesus. E se você, que já foi justificado, mas, como eu falei, está abatido, triste, infeliz, se lembre que aqui, esse mundo, esse lugar não é o fim. Nós podemos nos alegrar na glória eterna que virá. Que Deus nos abençoe, irmãos.